Olá, nós estamos de volta com a lição de número 9 da nossa revista sobre Ruth, a Moabita leal. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar, esse aspecto do caráter dela, lealdade. Como a gente precisa de lealdade em nosso tempo. Como a gente gosta de pessoas que nos são leais. A pergunta é se nós somos leais também. A lealdade e a fidelidade são virtudes raras, né? Todos vamos concordar. No livro de Provérbios, Salomão diz assim, o homem fidedigno, isso serve para a mulher também, é evidente, quem o achará? E o caráter dessa mulher, o caráter de Ruth, se vê exatamente na declaração dela para com a sua sogra. Uma coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, o que Ruth tinha a ganhar nessa sua relação tão profunda com Noemi? E a resposta que a gente pode dar é que, de um ponto de vista material, imediato, nada. Isso tinha a ver com o caráter dela. Ela não tinha, aparentemente, nada a ganhar com essa decisão. Mas era a alegria de continuar a relação dela, de proximidade, de estar próxima de Noemi, com quem ela havia construído uma parte da sua história. Ela prezava pessoas com as quais ela se envolvia. E o exemplo de Ruth é muito precioso para a gente. A gente vive tempo de deslealdades. A gente vive tempos de abandono. A gente vive tempos de pessoas que, quando acham que o interesse ou a garantia não é certa, elas nos abandonam e elas deixam de andar conosco, desde que observem que não haverá um retorno imediato. Essa mulher, e por isso ela é vista como uma pessoa leal, ela assume com a sua sogra um vínculo que tinha a ver com um voto de lealdade, de algo que tinha a ver com um caráter desprovido de qualquer interesse. Outra coisa interessante é que a Ruth, ao acompanhar a Noemi, ou talvez até um pouco antes disso, mas ela abandona a idolatria. A Bíblia diz que a Noemi diz para a sua outra nora, no caso a órfã, e diz para ela, olha, pode voltar. E a órfã volta, né? Volta para a sua terra, volta para os seus deuses, mas a Ruth não. Ela diz, o teu povo será o meu povo. Isso aqui é as palavras de uma mulher que tinha se convertido. O teu Deus será o meu Deus. Então, ela sabia perfeitamente que a sua ida para Israel significaria um rompimento radical com a sua herança idólatra e o abandono dos ídolos que ela deixava na sua terra. Isso é importante. Em terceiro lugar, o aspecto que a gente vê é essa obediência e submissão. É interessante como Ruth se submete a Noemi, e como Noemi vai dando orientações que vai sendo seguida ao pé da letra por Ruth. Esse é outro aspecto bonito da sua vida. Ela era uma mulher que obedecia e, por causa disso, ela foi abençoada. O resultado que a gente vê, e a razão de existir desse livro é essa. A razão de existir da história dessa mulher e da história de Ruth é só para mostrar o casamento dela com Boaz. É somente para mostrar esse aspecto do fato dela ser inserida na linhagem messiânica. Ela que era uma moabita, ela que nem poderia fazer parte da genealogia bíblica. E ela é vista e mostrada como uma mulher sábia, uma mulher decidida. Não era uma pessoa atabalhoada, não era uma mulher tonta, mas uma pessoa de posições firmes, uma mulher de lealdade, de caráter admirável. E essa mulher brilha nessa história toda, e nós lemos e vemos que Boaz, num certo momento, coloca os olhos sobre essa mulher e termina casando-se com ela. E eles têm um filho, e a Noemi, que havia perdido o marido, havia perdido os 2 filhos, e aparentemente terminaria os seus dias sozinha, agora essa mulher pode abraçar, acalentar, cuidar de um netinho
que recebe o nome de Obed, cujo nome significa servo. E esse Obed é exatamente o pai de Jessé, que depois é o pai de Davi, e a gente passa a ver essa inserção de Ruth na linhagem messiânica. Como Deus faz coisas maravilhosas. Não bastasse tanta alegria e tanta honra com que a biografia de Ruth é finalizada, ela ainda é revelada e mostrada como sendo uma parente de Jesus Cristo, o Salvador do mundo que viria. Ela é enxertada na linhagem messiânica do próprio Messias. E isso é mostrado depois nos evangelhos. A gente vai encontrar essa revelação lá. E vemos como a Bíblia é um livro lindo e um livro divino. Né? Numa época em que as mulheres eram tão pouco valorizadas, o Novo Testamento vai inserir exatamente o nome dessas mulheres. E não só de Ruth. O Novo Testamento vai inserir na genealogia do Messias o nome de Raabe, o nome de Batseba e o nome de Maria. E dessas 4 mulheres que nós encontramos na genealogia do Messias, nós vamos perceber que nada menos do que 3 são gentias, são não judias. Nós temos a Raabe, nós temos Batseba, que era a esposa de Urias, que depois vai gerar de Davi um filho, que entra na genealogia messiânica, seu filho chamado Salomão, e a própria Maria e a própria Ruth, que nós estamos estudando aqui, uma moabita, e depois o nome de Maria, que das 4 é a única judia. Então, uma lição importante para nós, e nós levarmos e colocarmos no nosso coração, é exatamente isso. O Messias prometido, o Messias judeu, ele tem sangue gentil. Na linhagem messiânica a gente encontra esse aspecto do Nazareno, e nós louvamos a Deus por isso. Deus tinha um plano grandioso na vida dessa mulher, e Deus também tem um plano maravilhoso na sua vida. Deus quer fazer algo lindo na sua vida, bonito. Você e eu, todos nós, temos muito a aprender com a lealdade dessa mulher chamada Ruth. Deus te abençoe, até a próxima lição, onde a gente vai prosseguir o nosso estudo. Até lá. Paz do Senhor Jesus.